Meus irmãos, vamos ficar de pé, nós vamos começar o nosso culto de louvor ao nosso Deus, amém? Nós vamos orar, e hoje eu espero que seja a primeira parte de uma sequência de cultos falando sobre o Espírito Santo. E eu desejo de todo o coração que seja uma bênção para quem ouvir, e que também seja um fortalecimento e um estímulo para que a gente busque a presença do Espírito Santo na nossa vida, amém? Vamos orar então, quero que você aí no seu lugar, faça do seu lugar aí um local de oração, de comunhão e comunicação com o Senhor. Vamos falar com o nosso Deus. Pai amado, Pai bendito, Pai querido. Ó Deus, muito obrigado, ó Deus, por nós estarmos aqui reunidos nessa tarde, para podermos louvar, bendizer e cultuar o Teu santo nome, ó Deus. Eu quero começar, ó Deus, esse culto de louvor a Ti, te pedindo perdão pelos nossos pecados. Pedindo que o Senhor venha nos lavar no Teu sangue, nos purificar de toda maldade, de toda malícia, de toda impureza, para que nós possamos levantar mãos santas a Ti, porque eu creio que é esse o Teu desejo, que o Teu povo esteja reunido diante de Ti, em santidade, humildade, reverência a Ti, Senhor. Senhor, abençoa tudo que nós vamos fazer aqui hoje, que seja para a Tua honra e glória, mas que também seja, ó Deus, um momento de despertamento e um momento de renovação para a Tua igreja. Tudo isso, Senhor, nós te pedimos e nós já te louvamos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Só em Ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu para nos buscar, para sempre reinarás. Aleluia. Eu quero dar as boas-vindas a você que está aqui hoje para louvar o nome do nosso Deus, amém? Seja bem-vindo, seja bem-vinda. E que hoje esse dia seja um dia especial na presença de Deus e que Ele faça diferença na tua vida e na minha, em nome de Jesus. Hello, Olivia, how are you? It's so good to see you here, okay? God bless you, right? Amados, eu quero apenas fazer uns pequenos anúncios para você, tá? Eu quero pedir a você que você não se esqueça de pedir para mim os textos que eu vou usar hoje aqui. Eu trouxe num flyer para você ter junto contigo, para você estar orando, para você estar lendo o que nós vamos falar hoje, tá ok? Que é de suma importância para a tua vida e para a minha. E aí, em cima desses textos que nós vamos ler hoje, que nós vamos meditar hoje, que você esteja continuamente buscando a presença de Deus, buscando a presença do Espírito Santo em nome de Jesus. Amém, gente? Hoje é dia de Santa Ceia, estaremos lembrando, né, da morte e da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. E acho que nada melhor do que nós buscarmos a presença de Deus, buscarmos a presença do Espírito Santo, todos nós juntos aqui, em nome de Jesus, e celebrarmos a Santa Ceia todos juntos. Amém, amados? Amém. Com relação aos nossos dízimos e ofertas, eu vou falar o que você já sabe, né? Temos aqui o nosso gasofilácio. Ao mesmo tempo, você pode trazer a sua oferta aqui, ou você também pode depositar diretamente na conta da igreja, tá? Podemos fazer isso ao final do culto, de uma maneira assim mais simples, depois da Santa Ceia. E nós vamos estar orando em nome de Jesus. Amém? Amém. E que Deus abençoe a sua vida, abençoe as suas finanças, possa trazer emprego para aquele que precisa, que possa abençoar, não é, de maneira abundante, porque eu creio que o povo de Deus, ele é um povo que vive a abundância do Senhor. Amém? Pode estar caindo o mundo aí fora, mas a provisão de Deus, ela chega para nós em nome de Jesus. Amém, meus queridos? Amém? Amém. Amém. Não, eu quero ouvir a voz, aquela amém, aquele amém pentecostal, sabe? Pentecostal. Meus irmãos, vamos orar. Eu quero partilhar a palavra do Senhor hoje contigo. Dê a mão à pessoa que está aí do seu lado. Sim, sim. Dê a mão à pessoa que está do seu lado.
tá? Adriane, dê a mão ali. A Rita. Oi? Ou a Olivia, também pode ser. Né? Que a Olivia está sozinha aqui. Nós vamos orar uns pelos outros. E nós vamos falar com o Senhor, e nós vamos pedir ao Senhor de que Ele fale conosco. Que Ele fale com essa pessoa que está à nossa esquerda, à nossa direita, em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, nós estamos reunidos aqui, ó Deus, para ouvirmos a Tua voz através da Sua santa palavra, da Sua maravilhosa palavra. Nós precisamos da unção do Teu Espírito Santo, até porque é sobre o Teu Espírito que nós estaremos falando hoje. Então, ó Deus, eu te peço que o Senhor venha tocar essa pessoa que está à minha esquerda, que o Senhor venha tocar essa pessoa que está à minha direita. Ó Deus, que ela veja a manifestação do Teu poder, que ela veja a manifestação do Teu Espírito Santo na vida dela. Que ela saia daqui hoje diferente de como ela entrou. E que ela saia daqui hoje fortalecida, com um entendimento mais profundo a respeito do Teu Espírito e da obra do Espírito Santo nas nossas vidas. Tudo isso nós te pedimos em nome de Jesus. E nós pedimos que o Senhor venha nos guardar, Senhor. Nos guardar. Nos guardar, ó Deus, de todo o mal. E que somente os Teus anjos estejam acampados aqui ao nosso redor. Eu te peço isso, já crendo e também já agradecendo, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? A Adriane, ela me lembrou, tá? Realmente nós teremos o encontro de mulheres, que será no dia 7 de setembro, aonde? Todo mundo tem o endereço? Então, tá dado o recado. E vai ser uma bênção. Oi? Ah, sim, é verdade, tá? Eu queria dizer para vocês que nós conseguimos pagar todas as nossas contas, todas elas. Não só o aluguel que eu comentei que ele aumentou, mas todas as nossas contas com relação a que nós precisamos comprar e a contadora que nós temos que pagar, foi tudo pago em nome de Jesus. Amém? Eu queria que você se alegrasse junto comigo, porque Deus, Ele é fiel. Amém? Amados, eu vou ler com você, como texto da nossa meditação, o livro de Atos, capítulo 1. Nós vamos ler os 5 primeiros versos, de 1 a 5, depois nós vamos ler do verso 8 até o verso 11. Tá ok? Atos dos Apóstolos, capítulo 1, do verso 1 ao 5, depois do verso 8 até o verso 11. Quem achar, diga amém. 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 Diz assim: em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo que o Senhor Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi elevado aos céus, depois de ter dado instruções, grave isso, por meio do Espírito Santo, aos apóstolos que havia escolhido. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Amém? Glória a Deus por isso. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes a respeito ou acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual falei a vocês. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Aí os apóstolos perguntam ao Senhor se seria aquele o momento em que seria restaurado o reino de Israel, e o Senhor diz: olha, não compete a vocês, dias e anos, mas somente ao Pai. E aí no verso 8, que é a continuação que nos interessa nesse momento, diz assim: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Tendo dito isso, foi elevado às alturas enquanto eles olhavam, ou seja, foi um evento público, e uma nuvem o encobriu da vista deles. E eles ficaram com os olhos fixos no céu enquanto ele subia.
De repente surgiram diante deles 2 homens vestidos de branco, ou seja, anjos. Eles disseram: Galileus, por que estão vocês olhando para o céu? Este mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como o viram subir. Amém, meus irmãos? Amém? Ou seja, será um evento público, da mesma maneira que o Senhor subiu aos céus, ele descerá para se reunir com a sua igreja, com você e comigo, com você que estiver assistindo esse vídeo, em nome de Jesus. Amém? E por isso que nós clamamos: Maranata, vem, Senhor Jesus. Amém, meus amados? Meus queridos, nós vimos nesse texto que o Senhor Jesus falou sobre a vinda do Espírito Santo. Eu quero deixar bem claro para vocês que Deus, através do Espírito Santo e o próprio Senhor Jesus Cristo, sempre esteve ou estiveram em ação ou atuação no mundo. Não só a partir do Novo Testamento, mas no Antigo Testamento também. Nós vemos em Gênesis, capítulo 1, que o Espírito Santo ele pairava sobre as águas. E é interessante que essa expressão pairavam, no hebraico, é o equivalente a chocar. Sabe quando uma galinha ela fica sobre o ovo, que ela está esquentando o ovo, está chocando o ovo? Então a expressão em hebraico para ele pairava sobre as águas era a mesma coisa que chocar. Como se o Espírito Santo estivesse sendo o responsável pela criação do mundo. Ou seja, o Espírito Santo, Deus Pai e o Deus Filho, sempre estiveram em atuação na história da humanidade, o Antigo e o Novo Testamento. Agora, é claro para nós que nós vemos coisas mais claras e diretas sobre o Espírito Santo, assim como sobre a graça no Novo Testamento. Mas eu também posso acrescentar para você que a graça sempre esteve ativa desde o começo da história da humanidade, porque pela graça sois salvos. Então todos os heróis do Antigo Testamento, eles foram salvos não porque eles mereciam, mas foram salvos pela graça. Amém? Os profetas profetizavam a partir da unção do Espírito Santo. Mas qual era a grande diferença? O Espírito Santo vinha sobre a vida do profeta, o profeta ficava cheio da unção do Espírito, e quando ele terminava aquele momento profético, o Espírito se retirava. Agora, a partir do Senhor Jesus, nós vemos uma ação diferenciada do Espírito. E é sobre isso que eu quero falar com vocês a partir de hoje. Eu não posso precisar para vocês se será uma série sobre o Espírito, eu desejo que seja. Mas a verdade é que eu desejo muito ter com vocês, nesses momentos de culto, momentos de oração e de busca do Espírito Santo. Amém? Porque eu creio que agora é a hora. Eu creio que agora é a hora de nós buscarmos uma unção renovada do Espírito Santo. E nós vamos estar falando sobre isso no futuro. Eu não quero apressar as coisas, tá bem? Amados, o que eu vou depois dar para vocês aqui, como esse primeiro folheto, será somente uma base. Hoje eu vou dar somente algumas bases para você. Por quê? Porque tem muita coisa que é dita sobre Deus e sobre a ação do Espírito Santo que tem relação com uma verdade bíblica ou não. E eu não vou gastar tempo aqui dizendo para você o que é, o que não é, fazendo uma lista aqui. Eu não desejo chegar para você e dar uma lista. Mas eu desejo chegar para você e dar o firme fundamento da palavra, porque sobre o firme fundamento da palavra, você vai conseguir entender a ação do Espírito Santo. Amém, gente? E você vai conseguir discernir o que é, ou foi, ou não foi, ou entende? A ação do Espírito Santo dentro de muita coisa que a gente vê. Seja em vídeos, seja em pregações, palavras, etc. Então, amém? Então veja, eu quero começar com talvez a coisa mais básica de todas, dizendo para você que ele é realmente a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Por isso que está escrito em Mateus 28:19 o seguinte: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amados, o conceito da Trindade, aliás, a expressão Trindade, você não vai encontrar isso em lugar nenhum da Bíblia. Não existe na Bíblia
a palavra Trindade, ela é mais um conceito que é passado para nós, uma definição teológica, se eu puder dizer assim, que é passado para nós do que a palavra. A palavra não existe, não está escrito aqui. Mas nós entendemos por tudo o que foi dito na Bíblia desde o começo, que Deus, ele é um Deus triuno, ele é um Deus só, mas onde existem três pessoas, a pessoa do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo. Então, no caso, o Espírito Santo, ele é uma das pessoas da Santíssima Trindade. Amém, gente? Ele não é uma força. Você vai encontrar muitos conceitos esotéricos falando sobre força, não é? Uma energia que permeia o cosmos e por aí vai. Mas veja, pelo amor de Deus, o Espírito Santo ele não é uma força, mas ele é um ser pensante igual ao Pai e ao Filho, e você encontra no Novo Testamento momentos em que o Espírito Santo é que está falando. Por que é importante a gente saber disso? Porque a gente vê o Pai falando, a gente vê o Filho falando, mas a gente tem que entender que o Espírito Santo também fala, como por exemplo em Atos 13, 2, está escrito, e servindo eles ao Senhor, ou seja, os apóstolos mais os discípulos, e jejuando, ou seja, buscando a presença de Deus. Aliás, eu gostaria de estimular você a que você gastasse tempo em jejum e oração, buscando a presença de Deus, buscando a unção do Espírito Santo a partir do dia de hoje. Vamos buscar como igreja a unção do Espírito Santo e nós vamos ver maravilhas aqui neste lugar. Amém, gente? Mas em Atos 13, 12 está escrito assim, servindo ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que eu, coloquei até em parênteses, eu os tenho chamado. Ou seja, quem chamou, quem convocou, quem falou sobre Barnabé e Saulo foi o Espírito Santo. Nós vemos então aí, existem outras passagens na Bíblia em que fala do Espírito Santo falando. Então ele não é uma força, ele é um ser pensante, tal qual o Pai e o Filho. O Espírito Santo é aquele que nos consola, nos conduz à verdade e que habita em nós. Por que é importante nós sabermos que ele habita em nós? Eu já ouvi irmãos queridos nossos em Cristo dizer que não tinham certeza se eles eram salvos ou não. Existem muitos conceitos teológicos que dizem que só quando você é batizado no Espírito Santo é que você recebe o Espírito. E isto é uma das coisas que às vezes causa muita confusão. Mas eu quero dizer para você, sabe o quê? Que o Espírito Santo é o selo da tua redenção. Se você recebeu a Jesus como Senhor e Salvador, então ele está dentro de você. Ele habita dentro de você. Por isso que João 14, 16 e 17, o Senhor Jesus ele fala, eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador. Por que outro? Porque o Filho, ele era um Consolador no meio dos seus. Enquanto ele esteve habitando no meio de nós como ser humano, ele era um Consolador. Só que ele fala, olha, eu vou estar indo, mas vocês não vão ficar sozinhos, não vos deixarei órfãos. Eu vou mandar um outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Vire-se para a pessoa que está do seu lado e fale para ela assim, você tem o Espírito. Holy Spirit. The Holy Spirit lives inside of you, ok? Agora, olha que coisa que é um divisor de águas para nós. O mundo não tem condição de saber ou dizer a verdade porque eles não têm o Espírito. Isso tem que ser um divisor de águas na nossa vida. Esse entendimento de que o mundo caminha na direção de que está caminhando porque eles não têm o Espírito. Só que o próprio Senhor fala o seguinte, que ele estará em nós e habitará conosco, habitará convosco. Meus queridos, veja bem, mesmo que ele esteja em silêncio,
porque nós passamos por muitos momentos de silêncio. E eu confesso que para mim os momentos mais difíceis são os momentos de silêncio de Deus. E a verdade é que nós passamos por muitos momentos de silêncio em que nós não ouvimos Deus. Ok? Normal, é natural. Podemos não gostar, mas acontece. Mas eu preciso que você entenda que mesmo no silêncio, mesmo que você não consiga ouvir a voz de Deus, mesmo assim, Ele habita dentro de você. Amém? Não é o fato de que de repente Deus, naquele momento em que você pede para Ele falar contigo, de repente naquele momento Ele não fala com você, que não quer dizer que o Espírito não habite dentro de você. Ele habita dentro de cada um que se rendeu a Cristo Jesus como Senhor e Salvador. Eu já disse isso antes. Meus queridos, o Espírito também nos ensina e nos ajuda a lembrar aquilo que o Senhor Jesus disse. Muitas vezes nós estamos lendo uma passagem e nós não entendemos o que está escrito ali, o contexto daquela passagem ou o conceito daquela passagem, mas nós oramos ao Senhor e pedimos ao Senhor, olha, Senhor, me ajuda a entender o que está escrito. Me ajuda a entender o que isso quer dizer. Essa semana mesmo aconteceu isso. Eu estava ouvindo, né, ouvindo um vídeo sobre aquele texto em que o Senhor Jesus ele fala, né, olha, falarei com eles por parábolas, porque eles vendo não veem, ouvindo não ouvem. E eu naquele momento ali, eu perguntei a Deus, oh, Senhor, o que isso... Eu nunca consegui perceber direito o que isso quer dizer nas entrelinhas. E naquele momento, sem que eu pensasse alguma coisa a mais, surgiu a explicação para mim. E naquele momento eu sabia, foi o Espírito Santo que falou comigo. Então o Espírito faz isso, essa é a sua obra. Então ele diz assim, João 14, 26, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que eu tenho dito. Então, meus irmãos, quando você precisar entender o sentido completo das Escrituras, quem irá revelar a você isso, ou o sentido completo, será o Espírito Santo de Deus. Amém, gente? Amém? Ele nos ajuda nas nossas fraquezas, porque Deus ele sabe que nós somos pó. A Bíblia fala, né? Conheço a vossa estrutura e sei que vocês são pó. Ele conhece as nossas fraquezas. Ele sabe que nós passamos por momentos de incerteza, tristeza ou até desencorajamento. E se não fosse pela ação do Espírito Santo na nossa vida ou na vida da igreja, nós não estaríamos mais seguindo a Jesus ou a igreja mesmo não existiria mais. Então quem é responsável por isso é o próprio Espírito. Por isso que isso está escrito em Romanos capítulo 8, verso 26, 27, assim. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza. Porque não sabemos orar como convém. Quem é que nunca passou aqui por aquele momento que você nem sabe nem o que dizer para Deus? Eu sou. Quem aqui, ou você que talvez esteja assistindo esse vídeo, qual de vocês nunca passou por um momento tão triste, tão sem rumo, que você nem sabia o que pedir a Deus ou falar com Deus, você sabia? Todos nós aqui já passamos por isso, todos nós. Por isso que está escrito, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, de maneira exacerbada, de maneira contundente, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito. Nós falamos de Deus. Porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Gente, Deus mandou o Espírito Santo habitar em você para que nos momentos de fraqueza, quando você não souber o que disser, o próprio Espírito faça aquilo que você não está tendo forças de fazer. Quem pode dar glória a Deus por isso? Amém, gente? O próprio Deus encarregou o Espírito Santo desse trabalho. Olha, quando o meu filho Rogério não souber o que dizer,
quando ele estiver tão sem noção, sem sentido de vida, quando ele estiver tão assoberbado pelas coisas da vida, quando ele estiver tão desencorajado, quando ele estiver tão triste, Espírito, você vai ser o responsável por fazer aquilo que ele não está conseguindo fazer. Encoraja o meu filho. Diz para mim o que ele está precisando. Nós vamos trabalhar juntos para o encorajamento do meu filho Rogério. E isso com cada uma de vocês. Com cada um de vocês. Ele nos assiste das nossas fraquezas. Ele conhece a nossa natureza, ele sabe que nós passamos por muitos momentos de vacilação, fraqueza ou dúvida. Muitos momentos. E é por isso que ele intercede por nós, nessa caminhada que nós chamamos de vida. Enquanto você estiver vivendo esta vida, o Espírito Santo estará sempre com você. Sempre com você. Sempre contigo. Guiando você. Através dos vales mais profundos. Dos vales profundos e sombrios como a sombra da morte. Amém, gente? Amados, eu quero terminar esse momento. As pregações vão ser curtas para a gente poder ter tempo de orar, tá? Mas eu quero dizer para você algo que é fundamental. O Espírito, ele trabalha na nossa santificação. Na nossa santificação. Quem nos santifica é o Espírito. Por isso que está escrito em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 13 e 14. Entretanto, devemos dar sempre graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade, para o que também vos chamou mediante o nosso Evangelho, para alcançardes a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, o Espírito, ele é o responsável pelo trabalhar da nossa vida para a nossa santificação. O Espírito é o responsável pelo trabalhar nos momentos em que nós estamos quebrados, em que nós estamos nos sentindo mal por causa das situações da vida. O Espírito é o responsável por fazer o que a Bíblia diz quando ela diz que Deus é capaz de transformar toda maldição em bênção. O Espírito é o responsável por pegar-nos nestes momentos e trabalhar em nós de forma que aquilo que poderia nos deixar permanentemente quebrados seja para a nossa edificação e para a nossa transformação, para a nossa santificação, para que nós sejamos cada vez mais a imagem e a semelhança do seu Filho, Jesus Cristo. Amém? Do Filho de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, o Espírito Santo, ele trabalha em nós, na nossa santificação. Então, como um vídeo que eu vi hoje, no meio da manhã, sempre dê graças a Deus. Em todos os momentos da sua vida. Nos momentos bons, dê graças a Deus. Nos momentos ruins, dê graças a Deus. Porque Deus trabalha na nossa santificação. E o intuito de Deus, quando Ele chama alguém para ser seu filho ou sua filha, nunca é, nem nunca será, de que aquela pessoa que chegou diante de Deus, foi adotada como filho ou como filha, permaneça como ela está. Mas sim, que a partir do momento em que ela se rendeu ao senhorio de Cristo, ela seja trabalhada para cada vez mais exibir o caráter de Cristo. Exibir uma santificação em nome de Jesus. Amém, gente? Amém? Então, o Espírito, ele trabalha na tua vida, na minha vida, na tua vida, para a santificação, até o último dia da sua vida. Quando você fechar os olhos nessa realidade e abrir os olhos, uma outra realidade, na glória do Senhor, aí vai ser outra coisa, mas enquanto isso não acontecer com você, o Espírito estará sempre trabalhando na nossa vida ou desejando trabalhar na nossa vida. Nós vamos ver isso no próximo domingo. Desejando trabalhar na nossa vida ininterruptamente,
usando tudo da nossa vida para a nossa santificação. Ok? Amém? Vamos então orar. Eu queria pedir mais uma vez que você fechasse os seus olhos e desse a mão à pessoa que está do seu lado, porque nós vamos orar pedindo a Deus que Ele encha essa pessoa da presença do Espírito. Vamos orar. Nós vamos ter muitos momentos de oração. Teremos muitos momentos de oração nos próximos cultos, porque o meu desejo é de nós buscarmos a Deus em oração. A igreja precisa orar. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, hoje eu estou lançando bases para que a gente possa trabalhar em outras coisas, em outros tópicos, em outros assuntos, em coisas talvez mais profundas, sobre o Teu Espírito e sobre a ação do Teu Espírito Santo. Ó Deus, o que eu quero te pedir agora é que o Senhor venha agir poderosamente na vida dessa pessoa que está à minha esquerda e à minha direita. Eu te peço que o Senhor venha agir com o Teu Espírito Santo de forma poderosa em cada uma destas vidas, ó Deus, transformando-as segundo a Tua imagem e semelhança, colocando nelas o caráter de Cristo, Senhor, para que através da unção e do poder do Espírito, nós sejamos testemunhas fiéis do Teu reino, do Teu Filho, da Tua obra, nesta terra, neste país em que o Senhor nos colocou. Enche essa vida, põe, ó Deus, o Teu Espírito mais e mais sobre essa vida. Transborda, Senhor, transborda essa vida do Teu Espírito, que ela seja cheia das manifestações do Teu poder, que ela seja cheia das manifestações da Tua vontade, que o Senhor tenha liberdade de falar com ela plenamente, com Ele, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. E que o Senhor venha a preparar a Tua igreja nos próximos cultos. Prepara a Tua igreja nos próximos cultos, para que mais e mais nós possamos mergulhar na verdade e na realidade do Teu Espírito Santo. Tudo isso eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém.